coloquei um SSD no meu Xbox 360 Slim e o resultado me surpreendeu. Será que vale a pena trocar o HD de um Xbox 360 por um SSD? Pois é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como trocar o HD do seu Xbox por um SSD, mostrar qual SSD usar e ainda também falar na prática se vale a pena ou não, mostrando teste de desempenho comparativo na hora de abrir os jogos. Mas já adianto que eu gostei do resultado. Como sempre, os capítulos do vídeo estão aqui embaixo, junto com o que eu recomendo você comprar para fazer isso, inclusive o SSD. Quais eu recomendo para você usar no seu Xbox 360, tá? E já vai ser o primeiro tópico que eu vou falar nesse vídeo. Qual SSD comprar? Olha, todos os modelos de Xbox usam HD com conector do tipo SATA. E assim a gente pode escolher qualquer SSD com esse mesmo tipo de conector. Ou seja, não pode ser aqueles SSDs do tipo M2, compridinhos de laptop e de PC, beleza? Aqui no vídeo eu estou usando um da Team Group de 512 GB, mas você pode colocar a capacidade que quiser. A vantagem é que esse SSD desse tipo hoje em dia está muito barato, inclusive várias vezes mais barato que próprio HD, que é uma tecnologia bem mais antiga. Você pode comprar, por exemplo, 480 GB por cerca de R$230 da Western Digital, que é uma marca excelente. Ou até mesmo o SanDisk, que é também excelente, de 1 TB por R$460. E recentemente eu vi 2 TB no Mercado Livre por R$720, o que vale muito a pena. E se a gente for parar para pensar em gigabyte por real gasto, esse de 2 TB é um dos melhores em questão de custo-benefício. Gente, eu lembro que quando o SSD lançou, eu paguei, na época, R$350, isso há 12 anos atrás, em 120 GB, um da Kingston, que eu acho que todo mundo já usou esse SSD. Ele é clássico. Mas você pode comprar qualquer SSD que será compatível com todas as versões do Xbox 360. Seja ela, deixa eu pegar aqui, o Fat, o Slim, ou até mesmo, que tá aqui do lado também, eu peguei para fazer esse vídeo, um Super Slim, tá bom? Só que muda um pouco a forma da gente conectar no nosso videogame, né, na hora de instalar o SSD. Se você tem um Xbox do tipo Slim ou Super Slim, é muito simples. No caso do Slim, é aqui do lado direito dele, tem uma portinha onde ficam os pezinhos de borracha. É só você abrir essa portinha, tem uma travinha nela, né? Que a gente tem acesso ao HD original. Aí é só puxar a cordinha e pronto. Tá lá a entrada SATA pra gente colocar nosso SSD. E é um conector SATA estilo de notebook, pra gente colocar ou um HD, né, ou um SSD. Você pode colocar, inclusive, o SSD direto nesse conector. Eu já usei assim durante anos, quando eu tive o meu primeiro Xbox 360, e eu peguei um HD velho de notebook de 120 GB só para poder instalar o GTA V e o BF3, né, que ele tinha a versão com HD Graphics, com os gráficos melhorados, que você tinha que instalar na memória interna, não dava no pendrive. E aí eu coloquei assim, ele ficava meio solto assim, mas como o Xbox fica paradinho, não tem problema, você pode colocar lá. Mas se você quiser deixar perfeitinho, aí eu recomendo você comprar essas cases, olha, que acha no AliExpress. Elas são baratinhas, eu vou deixar o link na descrição, acho no Mercado Livre também, que você consegue colocar o HD ou o SSD dentro da case e assim você encaixa no Xbox como se fosse um HD original mesmo, fica perfeito, tá bom? E aí é só colocar o SSD lá dentro, né, com o conector virado para fora e a parte de cima do SSD virada pra gente, fechar a tampinha e pronto. Galera, o Xbox Super Slim é a mesma coisa, ele tem uma portinha também do lado direito, onde tem os pezinhos, que quando a gente abre ela, temos lá o mesmo tipo de entrada, o mesmo tipo de conector do Xbox Slim, beleza? O que é um pouco diferente, um pouquinho mais chato, é no caso do Xbox Fat. Ele tem um HD na parte de cima que usa um conector proprietário da Microsoft. Ué, Gabriel, mas você não falou que ele usava um HD do tipo SATA também? Pois é, pessoal, ele usa sim. Quando a gente pega esse HD aqui da Microsoft e desmonta ele, lá dentro tem um HD do tipo SATA, com conector SATA normal. E aí você pode tirar esse HD e colocar o SSD lá, fechar tudo bonitinho e encaixar aqui no seu Xbox 360 Fat.
Se você não quiser desmontar o seu HD original, né, que é uma peça original, antiga e tal, sei lá, você pode comprar essa case também do AliExpress, do Mercado Livre, que dá certo. Aí você compra, mesmo esquema dessa outra do 360 Slim e Super Slim, beleza? Mas depois de instalar o SSD e colocar no Xbox, a gente tem que ligar o Xbox e formatar, configurar o nosso novo armazenamento. Para fazer isso, é só ir em Configurações, Sistema, Armazenamento, clicar em Não Formatado e depois em Formatar. Vai pedir o número de série do seu videogame, que você encontra ou na parte de trás dele, ou até mesmo no próprio videogame, indo em Sistema, Configurações e por último em Informações do sistema. E aí depois é só você tirar uma foto disso, ir lá, clicar para formatar o seu SSD, digitar o serial, apertar Start que pronto, o armazenamento novo estará configurado. Podemos agora instalar nossos jogos e aproveitar a velocidade do SSD. Mas Gabriel, tem diferença de performance? Ficou melhor? Olha, vamos então para o teste de desempenho comparativo HD e o SSD. Comparando a velocidade deles no Windows, né, colocando o HD do Xbox no Windows e rodando um benchmark, já dá para ver uma diferença gritante. Eu usei um programinha para ler o sistema de arquivos do Xbox, né, que é um sistema diferente, rodei o teste de performance e tá lá. O HD teve 74 MB de leitura e 70 MB de escrita no melhor cenário. Enquanto o nosso SSD, nessa mesma case SATA ligada na USB 3.0 do meu notebook, conseguiu 307 MB de leitura, 4 vezes mais, né, que o HD, e 201 MB de escrita, quase 3 vezes mais rápido que o HD. Mas isso é um teste sintético de cópia e leitura, né? Eles copiam um arquivo para dentro do SSD, vê a velocidade e depois lê esse arquivo. Como é na hora de abrir os jogos? Eu vou testar aqui então no meu Xbox 360 RGH, que está rodando o Aurora, tá? Que é um sisteminha que eu consigo copiar os jogos do disco para ele. Eu copiei assim todos os jogos para o armazenamento interno, para a gente conseguir comparar tudo. Vamos começar então com o GTA 4, que é um jogo do início da vida do Xbox 360, que é bem mal otimizado e com isso não usa tanta velocidade do armazenamento do sistema. Ele não consegue extrair tanto do hardware do videogame. E nesse caso, o nosso SSD carregou o jogo em 38 segundos, enquanto o HD demorou cerca de 43 segundos, uma diferença pequena, de 13%. Forza Horizon 1, a diferença foi menor ainda em questão de tempo. O SSD carregou o jogo em 15 segundos, bem rapidinho, enquanto o HD foi logo depois com 18 segundos. Em tempo, né, em segundos, foi menos tempo, tá, do que o GTA, só que em porcentagem foi um pouquinho maior, cerca de 20% de melhora. Mas, para mim, não justifica o upgrade, não justifica sair de um HD original para ir para um SSD. Só que aí, pessoal, ao testar jogos que saíram depois, né, mais no final da geração, e com isso usam mais do hardware, a conversa foi bem diferente. Skyrim, que é um jogo de mundo aberto bem pesado e que extrai muito do videogame, no SSD ele carregou o jogo em 30 segundos, enquanto no HD demorou 57 segundos, quase o dobro do tempo, uma melhora de 90% na velocidade de load. E ao passar para GTA V, também um jogo do final da vida do Xbox, que simplesmente usa todo o hardware desse videogame, eu fiquei mais impressionado. O SSD carregou o jogo em 33 segundos, enquanto o HD de 320 GB original do meu Xbox demorou 1 minuto e 16 segundos, mais que o dobro da velocidade de carregamento. Esse do GTA e do Skyrim eu fiquei impressionado, e quanto mais pesado e bem otimizado for o game, mais essa diferença será perceptível. Mas Gabriel, o teste que você fez de velocidade no computador dava uma diferença bem maior. O que está acontecendo aqui? Aí a gente tem duas variáveis, tá? Uma delas é que eu falei, às vezes o jogo não consegue ler os arquivos que estão aqui dentro na velocidade máxima do nosso dispositivo. E a outra variável é que o Xbox usa um conector SATA do tipo SATA 2, que é bem limitado, ele não consegue extrair o máximo do nosso SSD. Então você não vai conseguir ter a melhor velocidade de todas. Mas o grande ponto para mim, e que é o que eu acho que vale a pena trocar por um SSD, é a questão de preço e confiabilidade. Eu acabei de mostrar para vocês, um SSD de 1TB hoje é pouco mais caro que um HD de 1TB. O HD para mim é muito caro hoje, por cerca de R$300, não vale a pena. E é bem mais resistente, porque não tem partes móveis.
Então, com isso, a confiabilidade é bem maior. Sem contar que você vai ganhar, sim, no tempo de loading, tá? O UHD também já tá bem cansado, ainda mais se você que tem um HD há anos, né, já colocou muitos jogos nele. Às vezes vale a pena você fazer um upgrade de SSD. Mas, Gabriel, tem um Xbox aqui com 500 GB já lotados de jogo, vale a pena eu tirar? Cara, aí não. Se você tem um HD bacana já, às vezes de 500 GB de 1 TB, não vale a pena, isso na minha opinião. Mas, se você tem um HD menor, que já não tá suportando mais seus jogos, você tem que ficar usando pendrive, HD externo, ou ainda, seu videogame não tem HD, como era o caso do meu primeiro Xbox 360, aí, na minha opinião, vale a pena fazer direto um upgrade para um SSD, beleza? Eu gostei do ganho de performance. Mas no mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!